Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pastores de Chinelo. Que alegria estar aqui com você novamente para a gente conversar um pouquinho sobre mais um tema importante sobre a nossa vida cristã, mais um tema relevante no nosso dia a dia, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E hoje, na nossa roda de conversa, temos dois pastores de chinelo aí. Fala aí, quem tá com a gente? Eu sou o Renato. Renato. O Thiago meio gaguejando, né, Bruno? Isso, velho? Fazendo o Thiago fazendo a introdução dele. Eu tô te imitando, Thiago. Fala! Olha eu aqui, Renato de Tupã, Igreja Batista de Tupã. É bom estar aqui para vocês. E o tema de hoje é muito bom estar com o Bruno conversando sobre esse tema. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui nesse episódio com essa introdução tenebrosa de fala, galera. Mas eu sou aqui o Bruno Ruggeri, pastor aqui em São Paulo, capital, como nossos ouvintes já sabem, Igreja Batista de Vila Mariana. Grande prazer estar aqui, e eu já estou fazendo o que o nosso episódio se propõe que não façamos, que é reclamar. Eu me sinto sem envergadura moral para estar aqui nesse episódio, mas eu participar da gravação desse episódio significa Cristo habitando em mim e a graça dele me ensinando que a mensagem é maior do que o mensageiro, porque reclamar, meu irmão, eu sou bom nisso aí, viu? Eu tenho... Nem sempre a gente precisa de bons exemplos, né, para dar. A gente pode dar maus, como se não ser... não ser como essa pessoa. Então a gente trouxe um mau exemplo diante dos nossos ouvintes pra gente explorar. A Bíblia é cheia de maus exemplos, no sentido de mostrar os maus exemplos para que a gente aprenda a fazer o contrário, né? Vocês lembram daquele cachorrinho, o Muttley, da Corrida Maluca? Muttley, faça alguma coisa! Eu lembro do Bruno, do Muttley, assim, tipo... É a mesma Bruno! pessoa. Isso aí, tamo aí pra isso. Nós estávamos off aqui, planejando um rolezinho de pastores de chinelo. E daí a gente já deu uma ideia aqui, o Renato gostou da ideia, adivinha quem foi do contra? Não. Então vocês vão sozinhos, então, que isso daí eu não vou, não. Isso daí é chato demais. Fulano foi esses dias, falou pra mim que é horrível. E no final, como é que acabou? Não, deixa que as esposas decidam. Gente, mas é isso aí, pessoal. 5 minutos de porcaria para nossos ouvintes. Eu sou o Thiago Vercelino, missionário da Palavra da Vida, e hoje a gente vai falar sobre murmuração, reclamação. Lá vem o reclamão, aquela pessoa que muitas vezes acaba se tornando um pouquinho insuportável, né, por conta de reclamar demais. Agora, toda reclamação é pecado? É errado reclamar? A gente não pode reclamar nunca? Existe um nível de murmuração que está certo? Falar que reclamação é algo ruim, a gente já sabe, né? Ninguém gosta de alguém reclamando do lado. Mas será que a gente não deve reclamar quando a gente, né, corrige alguém, é uma reclamação? E o que vocês me dizem? Não, puta, aí tem que conceituar a palavra, né? Quando você fala de reclamar, murmurar, nesse tom mais pejorativo, é sempre pecaminoso. A única coisa que é aceitável, biblicamente, é você, para usar palavras também, termos ou expressões mais conhecidas, que a gente usa corriqueiramente, seria você propor críticas construtivas, ou então usar a linguagenzinha mais na moda empresarial, dar feedbacks, dar bons feedbacks para as pessoas. Isso não é necessariamente reclamar e tal. Na verdade, isso... Uma crítica construtiva, né? Irmão, deixa eu te falar, hoje no louvor tava uma droga. Mas assim, é pro seu melhor. Eu só tô querendo que você cresça. Eu ia dizer exatamente isso, inclusive. O que vocês interpretam em mim como murmuração, na verdade, são sempre críticas construtivas que eu faço. Sempre pro bem de vocês. Mas sim, então tem brincadeiras à parte, tem um lado que seria aceitável, mas eu acho que a gente consegue perceber bem quando isso acontece. É algo que não diz respeito a reclamar da vida, dos céus,
de Deus, murmurar, ficar reclamando antes de tarefas que são necessárias de serem feitas. Isso tudo é pecaminoso. A única coisa que pode é você observar situações que precisam melhorar e você fazer pontuações sóbrias, equilibradas, não de reclamação, murmuração. Aí nesse caso, e somente nesse caso, não seria pecado. Pensa assim também, Renato? Não pode reclamar nunca? Não podemos dizer que não gostamos de alguma coisa? Cara, não, tô com o Bruno. Eu acho que tem esse lance da crítica construtiva, que não deixa de ser uma indignação que eu tenho a respeito de algo que eu preciso colocar para fora. E a maneira como eu faço isso também é relevante, né? Fazer em amor, fazer debaixo de princípios da palavra de Deus. Mas também penso que existe a murmuração santa, que é no oposto disso que o Bruno fala, da gente não atribuir a falta a Deus, pecado, que é o próprio lamento, né? Nós temos vários salmos na Bíblia de lamento, onde não é pecado eu colocar para Deus as minhas inquietações, as minhas lutas. Na verdade, Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente se ofereça com o nosso coração lamentando também. A grande questão é como a gente faz isso. A grande questão é o quanto o nosso lamento ele vai revelar a desordem do nosso coração. Acho que esse é o ponto. Então a gente pode pensar o seguinte, se a gente for avaliar murmuração, reclamação, simplesmente pelo ato daquilo que sai da nossa boca, talvez a gente vai ficar tentando explicar frase por frase que qualquer pessoa já disse, né? Não gostei do louvor hoje. Isso é uma murmuração ou isso é uma crítica construtiva? Né? Qual é o tom de voz que ela usou? Será que ela falou porque ela estava brava, porque não tocou a música que ela queria? Ou será que ela falou porque, de fato, tecnicamente o louvor foi ruim? Ou, enfim, qualquer coisa, né? Não gostei da comida e tal. A gente vai ficar, talvez, num looping eterno de avaliar cada frasezinha que sai da nossa boca. Isso leva a gente a entender, então, que murmuração, reclamação, tem mais a ver com a origem daquilo. Da onde está vindo isso? O que estava no meu coração quando eu decidi fazer uma reclamação, fazer uma murmuração? É menos por aí, talvez? Como todo pecado, não dá pra gente ficar na superfície. A gente tem que sempre descer pra motivação do coração, né? Sempre, sem sombra de dúvidas. Agora, tem casos que a superfície é tão evidente que o negócio é pecaminoso, pelo tom, ou pelo conteúdo do que foi dito, ou pela ocasião, pelo contexto, que fica muito claro que é uma murmuração pura, crua, pecado ali, com selo de Satanás ali. Fica claro. Agora, tem outros casos que pode parecer que é super uma crítica construtiva também, ou só um comentário aleatório, tipo, eu não gosto muito dessa comida do almoço hoje. Pode às vezes parecer que é um comentário, não, ok, fortuito e tal, mas às vezes não. Às vezes no coração que tá ali é uma ingratidão, é uma insatisfação com a vida que eu tenho hoje, que Deus me deu. E aí, nesse caso, poderia se categorizar também como um pecado de murmuração, de reclamação. Acho que um ponto legal pra gente discutir também é a gente pensar, não com o objetivo de sair fora, pelo contrário, mas de tentar ser assertivo no tema, é a gente pensar qual é o oposto da murmuração, qual é o desejo de Deus em relação a nós, em relação a expressar os nossos sentimentos. A Bíblia fala sobre contentamento. O que é contentamento na Bíblia? Contentamento na Bíblia é o oposto da murmuração. Contentamento é quando a gente é capaz, e a gente exercita isso, de perceber e desfrutar do poder soberano de Deus nas nossas vidas e da sua bondosa providência em nosso favor. É quando eu vivo com essa consciência. Deus, ele é soberano, Deus, ele cuida de mim, as circunstâncias não são fatores do acaso, onde Deus perdeu o controle, e eu posso, em qualquer circunstância, desfrutar da bondade de Deus na minha vida. E a minha vida precisa refletir isso. E quando eu ajo, seja num simples comentário, ou numa expressão mais ativa de ira, murmurando, a pergunta é, você está desprezando essa confiança em Deus? Você está revelando um espírito contente? Então, esse acho que é um ponto importante para a gente discutir. Eu lembro, acho que deve estar na anotação de nós três aqui para falarmos desse episódio na Bíblia, né? Mas eu acho que o maior exemplo de murmuração é o povo lá no deserto, né? Todo mundo que vai pregar de murmuração na vida lembra do povo no deserto. Mas uma coisa muito legal que
eu li, não só falar de murmuração lá do povo no deserto, né, da reclamação deles, mas algumas coisinhas que originaram essas reclamações lá no povo do deserto. E eu gostei, porque o Bruno falou sobre ingratidão, né? Então o Renato estava falando, né, do contentamento e tudo mais, e o povo estava descontente no deserto, né? Então o povo estava no deserto descontente. Então eles estavam agindo com aquilo que Deus tinha dado para eles estavam agindo com ingratidão, né? Números, a partir do capítulo 11 ali. Então eles estavam agindo com ingratidão, eles estavam sendo ingratos. Deus estava sustentando eles no deserto e o povo estava sendo ingrato. E eu achei muito legal, porque muitas vezes a gente reclama, a gente é ingrato porque a gente se esquece de algumas coisas. Então, penso que às vezes a murmuração é por falta não, né? Mas é por esquecimento. Então a gente esquece como era, ou como foram algumas coisas, ou como, né, vamos falar assim, uma reclamação marido e mulher aqui. Eu vou lá e murmuro, reclamo da minha esposa. Só que eu esqueço de tudo aquilo que ela já fez por mim, de tudo como ela me cuida, como ela já investiu na minha vida, e daí eu vou lá e simplesmente murmuro diante de uma circunstância que eu não gostei. E o povo, eles se esqueceram, né? Porque o povo vira pra trás e diz assim, porque lá no Egito a gente tinha o que comer, o que beber. Só que eles esqueceram que no Egito eles eram escravos. Entendeu? Então, eles esqueceram que Deus libertou eles. Então, esse esquecimento fez com que eles se sentissem no direito de murmurar, reclamar, porque eles eram ingratos a como. E é interessante... Quer furar? Pode furar, Bruno. Não, posso furar então? É que pode, você foi falando, me lembrou... Não, é porque... Você vai me chamar de reclamão? Não, é porque tem um outro exemplo do deserto de motivo de ingratidão, mas eu dou depois que você falar. Tá bom. É porque eu ia comentar nessa... Eu quero também fazer várias pontuações sobre o negócio do deserto, né? Realmente, você acertou quando eu disse que a gente vem preparado para falar sobre isso, quando tem murmuração. Mas eu gostei da abordagem que o Renato falou sobre a questão de falar sobre murmuração do ponto de vista de um antônimo, né? Qual que seria o contrário, né, de murmuração? E aí ele propôs essa questão do contentamento, que me remeteu lá para Filipenses 4, né, quando Paulo fala sobre aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele fala de saber ter fartura, de saber ter fome. E é curioso porque quando a gente está vivendo uma situação de intenso prazer ou de intenso contentamento, satisfação, você não reclama, né, cara? Você não reclama comendo o seu prato predileto, recebendo uma massagem e fazendo uma coisa que você adora. Você não reclama, você só... Você traz expressões que demonstram o seu prazer, sua alegria naquilo, né? Então é bem curioso pensar nisso. E nesse mesmo capítulo que fala sobre essa questão do contentamento, que é o que o Renato propôs, que eu estou trazendo aqui em Filipenses 4, também fala sobre algo que poderia também ser, talvez por tabela, um certo antônimo de murmuração, nesse contexto mais teológico aí, que é a ideia da ação de graças, né? Da gratidão, que é o que eu falei um pouco antes. E quando Paulo está lidando exatamente com ansiedade, que é um outro tema, em Filipenses 4, ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, e ele diz para a gente substituir a ansiedade pelo quê? Pela oração, súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então eu quero ter a liberdade de dizer que assim como é verdade no caso da ansiedade, é verdade também no caso da murmuração. Quando a gente substitui por ação de graças, quando a gente tem sempre em vista o tamanho do privilégio que é, para devolver a palavra para você aí, Thiago, o privilégio que é estar num deserto que é quente, é difícil, mas eu estou sendo guiado pelo próprio Deus por uma terra que ele prometeu que vai ser minha, ao invés de ficar olhando o Egito lá atrás, né? Então a gratidão, ela ajuda. Não, porque eu quero buscar a linha de raciocínio do Thiago, quando ele fala sobre a murmuração como um sinal de esquecimento. Eu acho que o exercício desse esquecimento que o Thiago propõe, acho que o Thiago vai chegar lá, e aí meu medo é de me antecipar o que ele quer colocar, mas o que eu acho que é importante é o seguinte: às vezes esse exercício de gratidão que a gente tem que fazer para cultivar lábios que não murmuram, ele não é um exercício na perspectiva humana, do tipo o seguinte: não murmure em relação à comida que você está comendo, porque você podia estar passando fome. Você podia estar passando fome. Ou não murmure em relação à sua esposa, porque ela outro dia fez um favor para você. A conta não é essa, a matemática não é essa. A matemática do contentamento, que é o antônimo da murmuração, é nos colocar em relação à nossa relação com Deus.
é como nos enxergamos diante de Deus. Porque vão ter vezes que a conta não vai fechar. Vão ter vezes que a minha esposa não necessariamente vai merecer humanamente o meu elogio. Mas a questão não é encarar a minha esposa pela minha esposa. É a minha esposa diante da minha vida em relação a Deus, que me ofereceu todas as bênçãos no seu Filho Jesus. Acho que esse é o ponto, né? É o esquecimento de Deus que não pode acontecer. É muito mais fácil a conta não bater ao contrário, né? Do Renato não merecer a esposa que... Não, tô brincando. Porque o povo no deserto, a questão de cultivar a gratidão, ela se dá numa camada mais superficial em relação a eles se lembrarem de que, sei lá eles eram escravos. Mas o ponto não é esse. Eles não poderiam se esquecer de que eles estavam sendo frutos de uma promessa de Deus. De uma fidelidade, né? De Deus. Porque talvez a conta até fechasse. No Egito fosse melhor. Tinha carne, tinha isso, tinha aquilo, sei lá. A conta não é essa, né? A matemática é em relação aos projetos de Deus para minha vida, né? Acho que isso é importante pontuar. Legal. E eu acho que fica bem mais massa pro segundo exemplo que eu ia dar do deserto, de ingratidão, e gratidão pelo esquecimento, né? E daí a conta não é essa conta que eu até que no início eu mesmo propus, né? Mas essa conta de Deus. Mas tem o episódio de quando eles chegam diante, né? Sobem um monte, os espias olham lá, pô, só tem gigante, voltam e falam, Moisés, não vai rolar. 10 dizem que não vai rolar, 2 dizem que vai rolar. Caleb e Josué. Não, tá de boa. E Caleb e Josué, na verdade, eles exercitam essa questão do relacionamento com Deus, né? Eles criam na fidelidade. Já os 10 espias, eles foram incrédulos. Eles murmuraram, reclamaram, foram ingratos como fruto da incredulidade deles. Então, como eles não criam, talvez, ou não lembravam, não exercitaram essa fidelidade de Deus sobre como que eles iam entrar na terra que Deus tinha prometido, eles murmuraram, lá não dá, lá só tem gigante, lá não tem como entrar, lá os caras vão debulhar a gente. Então eles murmuraram, reclamaram por conta de uma ingratidão, foram ingratos a Deus ter conduzido eles até lá, e foram ingratos porque não tiveram a fé necessária para entrar na terra prometida, debaixo da promessa da fidelidade que Deus daria aquela terra para ele, né? Gostei dessa análise do deserto, da incredulidade por conta do esquecimento, incredulidade por conta da murmuração Murmuração por conta do esquecimento? Ingratidão por conta... ingratidão e murmuração por conta do esquecimento, ingratidão e murmuração por conta da incredulidade. E fazendo o antônimo, né, que foi a proposta do Bruno e do Renato, fazendo o antônimo, talvez um exercício de fé em Deus, né, então de confiança em Deus, e um exercício de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, fazendo um paralelo aí com o versículo, trazer à memória aqueles motivos que nós temos de gratidão, sejam exercícios que nos fariam não querer murmurar ou não querer ser ingratos, né? Fazer o contraponto daquilo que a gente tá, talvez, trazendo ao nosso coração, ocasionando o pecado. Assim, ouvindo vocês falarem, fica bem evidente que a murmuração, ela é um pecado sempre secundário, sempre derivado. Porque assim, a murmuração, ela é um pecado que está na superfície. E o meu ponto é que a murmuração, ela nunca vem sozinha. A murmuração, ela é um mensageiro. A murmuração é o que dá voz a um outro pecado oculto que está no íntimo. Que a gente está falando aqui como contrários de murmuração: incredulidade, ingratidão, falta de contentamento, um monte de coisa que a gente pode colocar aqui até poeticamente indo mais longe. Isso. E a murmuração, ela sempre... Então, o interessante da murmuração é que ela coloca som, sabe? Você tá vendo um vídeo sem som. Quando você aperta o som, o vídeo tem aqui, a murmuração, ela dá o som para os nossos pecados ali do coração, né? Então ela é um pecado secundário, ela é um mensageiro. E aí, nesse não sentido, é secundário de menos importante, né? Não. Secundário de vir em segundo lugar na ordem, na cadeia dos eventos. Mas um parênteses que eu queria fazer, Bruno, também, rapidinho, vou furar agora. Que é importante é que, mesmo sendo algo que é secundário, no sentido de que tá vindo antes algo do nosso coração que se transforma em murmuração, ainda assim, murmuração é algo que não deva acontecer. Embora o tratamento seja lá atrás, né? Filipenses 2,4 vai dizer: fazei todas as coisas sem murmuração. Ponto. Tem uma ordem
explícita, né? É isso. Não, brincando com o vídeo, né? Você vê um vídeo impróprio sem som, é pecado, e ver um vídeo impróprio com som é um baita pecado também. O pecado tá lá. Agora, talvez sem som seja melhor do que com som, dependendo do que tiver ali no vídeo, brincando aqui, né? Mas assim, então sendo mais purista, a gente tá propondo antônimos, né, de murmuração, a gente tá sendo bem mais poético, assim, conforme tá propondo, mas talvez sendo um pouco mais purista, como murmuração é um pecado que diz respeito a lábios, é aquilo que você dá som, né, a reclamações, coisas contra Deus, enfim, tudo isso que a gente está conversando, o oposto disso seria usar os lábios como um instrumento de bênção, né, e não de maldição, não de murmuração. Então, todos aqueles textos que nos falam sobre língua em Provérbios, ou no Novo Testamento, tudo mais, que falam explicitamente sobre o uso de lábios para glorificar a Deus, seriam textos muito bons para combater a murmuração. Eu quero deixar como referência, que não é nem exatamente assim sobre murmuração o contexto, mas ele me lembra muito, ele pode ser aplicado nesse contexto de murmuração, que é o Salmo 141, no verso 3, quando Davi ora o seguinte: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Se pudesse vir um texto bíblico que jamais ninguém teria pesquisado, só podia vir do Bruno, né? Obviamente que o deserto estava no esboço dos 3, o Filipenses 2:4 estava no esboço dos 3, daí do nada, Salmo 141 surgiu do reclamão. Mas um texto também que ajuda, o Thiago citou ele, e acho que ele é muito legal para ser ressaltado, porque ele é muito claro sobre, é o Filipenses 2:14. E é legal que ele conecta... Eu falei 2:4, né? Foi mal. Ele conecta tanto a ideia de Filipenses que o Bruno ressaltou. Filipenses é um livro que ensina muito o que é contentamento, mas também, em alguma maneira, evoca a passagem do deserto, porque, por exemplo, o façam tudo sem queixas nem discussões, a palavra discussões, né, de murmurações, na Septuaginta, para quem não sabe, que é quando eles vão pegar o Antigo Testamento e traduzir para o grego, quando eles vão relatar a passagem do povo de Israel para murmurações, é a mesma palavra que eles usam aqui, a ideia dessa murmuração como uma incredulidade, né? Quando Paulo fala em 2:14, façam tudo sem queixas nem discussões. E é interessante que a continuação do texto, o 15, ele é muito importante, porque ele fala o seguinte: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Paulo faz um contraste aqui entre a murmuração e o nosso chamado para a santidade, entre a murmuração e a nossa identidade de filho, entre a murmuração e a nossa responsabilidade de testemunhar numa geração que não tem Deus, o amor de Deus. Então isso é legal. O oposto da murmuração é viver em santidade, é viver como filho amado, é você dar um bom testemunho com seus lábios a respeito de quem Jesus é, né? Isso é muito legal, de fato. A gente fala de coisas profundas, assim, porque esses são temas bem profundos. A gente vai parando para pensar e mergulhando mais no nosso coração, a gente vai descobrindo coisas mais profundas. Mas é fato que às vezes a murmuração, ela vem, cara, assim, de um jeito... Quem tem o hábito de reclamar, tipo este que vos fala, por exemplo, a gente tá gravando aqui de tarde esse episódio. De manhã, já fui surpreendido, mas eu vou colocar aspas no surpreendido, porque, né, pecado, a gente sempre tem responsabilidade. Mas tipo assim, vou dar um exemplo pessoal aqui. Ontem eu fiquei até tarde no aconselhamento, terminou 1:45 da manhã, e aí dormi, aí hoje cedinho, a minha esposa levanta, tal, aí eu já meio que acordo ali também, aí ela já vira e fala: Bruno, limpa lá atrás que o cachorro já sujou tudo lá na área de serviço, tá mó nojeira lá, e tem que limpar e tal. Acabando de acordar, né? Eu já tipo, nossa, já vou limpar lá. Quando dá mais uns minutinhos, ela volta e fala: Bruno,
seu cachorro mijou no arroz, meu. Eu tava na... Aí eu, tipo, como assim? Aí ela, é porque o arroz tá embaixo na fruteira, você não limpou lá atrás, ele deu vontade de mijar, ele veio mais pra frente e mijou e pegou no arroz aqui. Já, eu não vou comer arroz com mijo, não. Eu também não vou. Mas peraí, aí eu já comecei a reclamar, não, esse cachorro, sério, não sei o quê. Precisa, calma, eu vou limpar. Quando eu me vi, cara, eu já tava murmurando, tendo que gravar um episódio de murmuração à tarde, cara. Então, assim, são situações do cotidiano que pegam a gente e, assim, isso diz respeito a hábitos, né? Eu não vou combater isso. No começo, corrigir murmuração, gente, é tipo corrigir postura. Sabe quando você quer ficar mais reto? Você tem que ficar pensando em ficar com a postura reta. Dá 3 minutos, você já tá corcunda de novo. Vai chegar o dia em que você vai andar sempre com a postura reta, mas até isso acontecer, você tem que ficar sempre se policiando, cara. Então é muito complicado, cara. A murmuração é tensa. Mas não sou só eu que passo por isso, pelo amor de Deus. Não me deixem sozinho nesse pecado. Não, e é legal, porque a gente tem que exercitar mesmo. O texto que o Bruno mencionou do Filipenses 4, 12 e 13, né? Paulo fala, eu aprendi o segredo de ser contente. Ser contente, ter esses lábios que são edificantes, ter sempre palavras construtivas, não é natural de nós. Nós somos pecadores, não é inato. A gente, na verdade, é reclamão por natureza. A gente tá sempre descontente, a gente sempre insatisfeito. A gente sempre tem... Quando a gente acha que a gente chegou no lugar que vai satisfazer, a gente quer estar num outro lugar. A gente tá sempre, parece que em cima de uma ponte onde eu tô atravessando para ir para aquele lugar, né? E aí a vida vira murmúrio, lamento, por aí. Acho que no meu caso, murmuração, reclamação se aplica no seguinte contexto, né? Quando a gente reclama, a gente, assim, eu penso que teriam 2 motivos principais de reclamar, né? Que, por exemplo, eu mereço algo melhor, né? Então eu vou lá, eu mereço algo melhor. Então eu reclamo disso aqui. Eu olho porque a minha internet está travando. Eu mereci uma internet melhor, então eu pego e reclamo da minha internet, porque a minha expectativa é que ela fosse melhor do que ela está sendo. Eu reclamo do meu celular. Eu mereci um celular melhor, porque a minha expectativa é que o meu celular funcionasse melhor do que ele está funcionando. Então eu mereço algo melhor. Normalmente não é a murmuração que se aplica a mim. Eu não me vejo murmurando normalmente por esses motivos, mas murmuração também vem do fato de eu sei o que é o melhor. E eu acho que isso se aplica se aplica bem mais a mim. Eu tenho vivido alguns momentos assim, de dificuldades, de decisões ministeriais, de vida e tal. E eu fui compartilhar com um amigo esses dias, e a resposta dele a mim, a alguma das coisas que eu estou vivendo mas é que, Thiago, você normalmente sabe o que você precisa fazer e você não dá ouvidos pra gente. E daí eu percebi na nossa conversa aqui agora que essa tá sendo hoje, talvez, ou minha vida gira em torno dessas dificuldades de, por eu saber ou achar que sei, né, num quesito de orgulho, o que é o melhor, eu acabo reclamando, gerando contenda. Então eu sei, olha, não faça assim, porque eu sei o que é o melhor. Não, isso é assim, sabe? Eu vou sempre nessa disposição de, por saber, né, na minha cabeça, por saber o que é o melhor, eu vou lá e reclamo daquilo. E aí a gente acaba, né, com um efeito, a gente acaba perdendo oportunidades, né? Então, se eu pudesse aqui, eu teria um podcast para contar para vocês de oportunidades que eu perdi por constantemente agir sabendo, né, entre aspas, sabendo o que é o melhor, né? Então eu sei o que é melhor. Eu tomo a decisão, deixa que eu faço. E a gente reclama, né? Então acho que se aplica muito, muito a mim, né? Eu sei o que é o melhor, eu vou lá, me indisponho com alguém para tentar provar que aquilo era melhor. Isso gera uma contenda, gera uma briga, gera uma discussão, e eu acabo até perdendo algumas oportunidades. Talvez seja aí a minha confissão de pecados do episódio de hoje. É engraçado a gente tendo esse tom meio de autoanálise assim também no podcast, né? O que eu noto em mim, assim, é muito mais ligado a essas questões mais cotidianas, assim. Eu sou muito comentarista, sabe? Comentarista de futebol, que tem uma opinião sobre tudo, assim. Tudo que vai acontecer ao meu redor, eu tenho opinião sobre. Aí eu faço algum apontamento. Eu sou muito crítico, assim, num sentido que eu acho até positivo em muitos aspectos. Às vezes se torna um pouco negativo. Mas aí
onde ganha a roupagem da murmuração é nessas coisas, não tanto assim, tipo, da gratidão, do contentamento, mas mais assim do dia a dia, como o exemplo que eu brinquei aqui contando de hoje de manhã, essas coisas que a minha esposa é um termômetro muito bom nisso, né? Tipo, Bruno, várias coisas que a gente tem que fazer do dia a dia, das coisas que você faz, parece com freio de mão puxado, você vai reclamando, surgiu a coisa na sua frente, só faz, mano, não comenta, você não precisa ter uma opinião sobre essa coisa que surgiu, faz e acabou, mas sempre tem que dar uma reclamação, sempre tem que fazer uma pontuação, um apontamento aqui, não, mas nossa, o lixo tá pesado hoje, hein? Mano, imagina ser casado com o Bruno. Que sucesso. Eu não fui casado com o Bruno, mas morei com o Bruno no seminário. Meu Deus. Eu sei como. Mas o Thiago também morou comigo. Vocês sabem que foi maravilhoso. Não vem com essas historinhas. Foi. Mas ainda bem que era no andar de cima que eu morei com você. Vocês estão falando e a murmuração ela pega muito pra mim, assim. Vocês estão compartilhando em que momentos vocês, né? O meu momento onde a murmuração ela se revela mais em mim, assim, é quando o meu eu é atacado. Por exemplo, quando alguém vem e faz um comentário que me confronta, no sentido, você fez isso errado. A minha primeira estratégia de defesa é a murmuração. Eu murmuro em que sentido? Não, mas espera aí, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso tentando demonstrar as injustiças à minha volta que justificaram eu fazer aquilo que eu fiz. Eu tenho essa mania de ter lábios murmuradores quando eu sou atacado. A murmuração é uma defesa para mim. Eu começo a demonstrar as minhas inquietações, as minhas injustiças, eu começo a demonstrar onde é que está disfuncional e justificar coisas que eu faço por um coração egoísta, por um coração que acaba não sendo humilde em dizer, cara, é verdade, não justifica o erro do outro. Eu tô reclamando, eu tô me defendendo por isso, mas o meu coração tá sendo egoísta. Eu tô sendo alguém que não tá percebendo a satisfação em Deus. Eu não sei se eu consegui ser claro aí, mas eu me pego muito a murmuração como uma estratégia de defesa. É isso aí. Um pouco de autojustificação, mas aí nessa de tentar se justificar, acaba murmurando contra o que tá à volta, né, reclamando e tal. Exatamente, como estratégia de defesa. Eu acho que a gente tá desenrolando bem esse nó da murmuração, e eu só quero acrescentar também um comentário sobre a questão da geração do deserto, que eu acho que pode ser bem pertinente. A murmuração, naquela geração que muitas pessoas perdem de vista, é que quando o Thiago pontua, né, que começa lá em Números 11 para frente, ali se trata da geração que acabou de sair do Egito. E eles murmuram, até que chega lá em Números 13 e o 14, vem o decreto de Deus que acabou, essa galera vai morrer no deserto, chega, não aguento mais vocês. O tempo passa. Quando chega lá em Números 20, por exemplo, a história já pulou muito em cronologia. Arão morreu, então você já está 40 anos depois e já tem uma nova geração, uma segunda geração. A primeira já toda morreu no deserto, está a segunda geração pronta para entrar na Terra Prometida. E aí, nesse contexto, Números 21 mostra para nós que aquela segunda geração ela era feita do mesmíssimo material que a primeira geração. Porque em Números 21, lá no versículo 5, diz que falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, né, o povo falando, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. A tradução da Almeida traz como nós temos fastio desse pão. Tipo assim, a gente não aguenta mais isso aqui. Só que o que me chama muito a atenção aqui é a segunda geração, então, mesmíssimo material da primeira. Fastio. 97% dos ouvintes não fazem ideia do que significa fastio. Tem Google. A NVI traduziu como esta comida miserável. Nós detestamos essa comida miserável, não aguentamos mais isso. E aí o que acontece é assim, o que me chama especial atenção é que a segunda geração é feita do mesmíssimo material que a primeira e, além disso, a murmuração é completamente destinada contra o maná. E o maná simbolizava exatamente a provisão de Deus diária no deserto. Então, em outras palavras, é como se o povo estivesse disputando com Deus pelo controle da narrativa e da história, né? Tipo, dizendo assim para Deus, nós detestamos essa tua maneira de conduzir a história. Tipo, a gente queria a nossa maneira de conduzir a história.
E aí murmuração são os lábios soltando reclamações e blasfêmias contra os céus, né? Isso que é muito grave, muito perigoso, e eu não quero nunca encontrar isso no meu coração, e desejo de todo o coração que cada um que nos ouve tenha os lábios transformados na presença do Senhor, que esse episódio sirva para apoiar nisso daí. Um exercício muito legal que nós podemos fazer é não só pensar quão ruim é quando a gente murmura e como a murmuração ela desagrada a Deus, mas também pensar assim, como é legal e precioso quando Deus encontra em mim lábios que são edificantes, assim. Não só se pega se repreendendo naquilo que você erra, mas se apaixonando por onde Deus quer te levar. Imagina você chegando numa roda, você sendo uma pessoa de lábios que edificam, você passar a ser conhecido por uma pessoa mansa, prudente, sábia no falar, alguém que desabafa com Deus ou com seus amigos mais próximos a fim de você crescer. Acho que um desafio legal é você se apaixonar por essa pessoa que Deus quer que você seja em Cristo Jesus. Se imagina assim, cara, se imagina contrário do que talvez você tenha vivido hoje. Peça ao Senhor misericórdia. Lembre-se, de novo, que o segredo do contentamento é um exercício diário, onde nós estamos num processo de sermos, de desfrutarmos da identidade de filhos amados, de você dar um bom testemunho para esse mundo. Deus quer nos usar, e uma grande maneira dele nos usar é a gente lutar contra esse pecado chamado murmuração e nos levando a lábios que são produtivos para o reino dele. Uma coisa que pega muito para mim é a questão de o que eu faço na hora de vir à vontade de murmurar, né? E eu acho que uma coisa que ajudaria muito é dar alguns passos para trás e tentar trazer à memória aquilo que a gente conversou aqui. Porque a murmuração, ela acaba acontecendo num ato, muitas vezes, imediatista, né? Existem vários pecados que muitas vezes a gente planeja esse pecado, né? Agora, talvez a murmuração, ela vem de uma resposta imediatista, né? Eu vivo uma circunstância, eu vou lá e pá! Resposta, murmuração. Então, talvez um passo atrás, uma reflexão de toda a circunstância e o momento nos daria a possibilidade de colocarmos o nosso coração no lugar certo, e daí talvez não murmurar. Acho que, embora o terrorismo bíblico não seja uma prática muito nossa aqui do Pastores de Chinelo, mas acho que também colocar à memória os danos que a murmuração causa é bem relevante também, né? Olha o povo no deserto, né? O que a murmuração fez com eles. Eu olho para minha própria vida, né? Oportunidades que perdi por ter esse coração murmurador, e que acha que tem o controle, que sabe o que é o melhor para aquele momento. Então, acho que olhar para as consequências da murmuração na nossa vida também seria um bom combustível, embora o único e realmente frutífero motivo para nós não murmurarmos é o próprio Deus que nos conduz e nos sustenta. É isso? Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo. Muito bom ter vocês aqui com a gente e até o próximo. Valeu!